Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta terça-feira, 22 de maio de 2018. Daqui a pouco estará aqui o Everton Cury, ex-vice-presidente do Novo Hamburgo, torcedor do Internacional e do Noia, e o Carlos Gil, conselheiro do Grêmio, já está aqui ao lado do Maurício Freitas. Com eles faremos o programa até às 8h30 da noite. No Facebook você nos acompanha, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch. Você nos acompanha também ao vivo na TVN, canal 19 e no 21 da NET, além de 48.1 TV digital aqui da nossa Ubra TV. Uma notícia que já está praticamente confirmada, aliás, agora já confirmada, né? Internacional anunciou o Rodrigo Caetano como novo diretor executivo do clube. É a grande notícia do Internacional nos últimos tempos, né? Será apresentado na quinta-feira, contrato até dezembro de 2019, porque já vinha até dando palestras, inclusive, para movimentos de oposição, o Rodrigo Caetano. Uma outra especulada, no final da tarde, o William Arão, meio-campista do Flamengo, estaria também na cogitação do Esporte Clube Internacional. É bem verdade que o Internacional tem bastante gente para meia cancha, mas ainda precisa qualificar. Não sei se o William Arão, que teve problemas, né, nos últimos tempos, inclusive com a torcida do Flamengo, seria uma boa alternativa. Mas é o que se especula. O Internacional, numa dessas tantas idas e vindas, podia fazer um troca-troca, né? Se pudesse colocar o Seiras e o Eduardo Henrique, por exemplo, numa dessas trocas aí, já estaria de bom tamanho. O Inter traz os entulhos dos outros, com todo respeito aos atletas profissionais, mas jogadores que estão sobrando nos outros times, alguns até lesionados, e não conseguem desovar os seus. Eu não sei se o Fernando Bob, por exemplo, vai ir lá para o Goiás, como se especulou hoje, que ontem já, que ele poderia ser transacionado com o time lá de Goiânia. Amanhã, o julgamento do D'Alessandro no STJD por conta da confusão após o Clássico Grenal. Internacional que volta a campo no domingo, às 4h contra o Corinthians, no Beira-Rio, sem o seu zagueiro titular, o Cuesta. Mesmo emprestado pela equipe paulista, Luca está liberado para atuar. O Grêmio tem uma indefinição no comando do ataque, mas, em princípio, Tony Anderson deve ser o titular. E a dúvida entre Michael Suel e Lima. O jogo do Grêmio amanhã, não perca a hora, 19h15, na Arena. Vencendo, o tricolor será o primeiro do grupo e o segundo na classificação geral, uma vez que o Libertad empatou em casa com o Tucumã e acabou ficando com 13 pontos. O Grêmio ganhando vai a 14, fica em segundo na classificação geral e, não sendo com o Palmeiras a decisão, o Grêmio terá todos os jogos decisivos para Porto Alegre. Como o Palmeiras é primeiro colocado também, né, e é o primeiro, inclusive, na geral, já nessa próxima etapa é certo que o Grêmio não pega o Palmeiras, então já decide em casa a próxima etapa da Copa Libertadores da América. Bom, eu estava falando do ataque do Grêmio, então terá que montar um ataque, o Renato, sem o André, sem o Jael, sem o Everton e sem o Alisson. E devido ao excesso de jogos, o Bruno Cortes será o preservado da vez, com o Marcelo Oliveira jogando na lateral esquerda. Eu não vou cornetear aqui, vou fazer uma análise. Os caras podem interpretar sempre como corneta, porque tem alguns neuróticos de plantão que tudo que o cara fala parece que é para atacar A, B ou C. O Marcelo Oliveira não vem justificando merecer uma oportunidade. Cada vez que entra mal na equipe do Grêmio. Inclusive, se fala tanto que ele poderia ser opção na zaga, mas o Grêmio está improvisando o Michel, o Grêmio quer contratar um outro zagueiro e fala isso abertamente, ao mesmo tempo que preserva o Marcelo Oliveira, colocando em campo agora num jogo que é oficial, mas o Grêmio sabe que pode ganhar de qualquer forma. Então vai jogar na lateral esquerda o Marcelo Oliveira, também por ser um dos líderes do grupo. Groi, Léo Moura, Bressan, Kahneman, Marcelo Oliveira, Jailson, Maicon, Ramiro, Luan, Michael Suel ou Lima e Tony Anderson. O Grêmio perdeu mais um jogador lesionado, mais uma lesão muscular, para por pelo menos 40 dias, só volta pós-Copa o Michel. Já era uma notícia sabida, mas confirmada a ausência para todo o período de pré-Copa e aí retorna após o Mundial.
E o Atlas acionou a FIFA cobrando a última parcela referente à transferência de Kahneman. Contratação custou 4.300.000 ao tricolor, mas faltaria a quitação da última parcela que venceu em maio de 2016. Hoje conversei com o Nestor Hein e ele disse que nem vai precisar receber o comunicado da FIFA. O Grêmio já entraria hoje mesmo em contato com o Atlas do México para acertar o pagamento. O Grêmio admite o atraso na parcela. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, daqui a pouco, Universidade do Chile e Vasco, pelo grupo E. O Vasco está de novo naufragado numa crise. Falei hoje com o Paulo Pelaipe pelo telefone. Ele vai punir, o Vasco vai punir os jogadores que fizeram gracejo com os torcedores, né? Recuperando aquela cena de vaias e tudo mais, e mostrando como eles reagiriam, colocando bonequinhos e tal, nas redes sociais. Fizeram lá um quinteto, um sexteto de jogadores zombando da torcida. A direção não gostou e vai punir os atletas do Vasco da Gama. Universidade do Chile e Vasco jogam as brincas, né, pelo grupo E. Parece que para a Universidade do Chile ainda vale uma das vagas na Sul-Americana. E Cruzeiro e Racing jogam a partir das 9h30 da noite, decidindo quem será o campeão deste grupo E. Bom, o Grêmio já sabe que um destes será seu inimigo. Muito provavelmente ainda tem uma chance o Deportivo Lara e o Delfim. No mais já está tudo definido. Tucumã, Cerro Porteño, Boca, Flamengo, Cruzeiro, Nacional, e aí o Colo-Colo e o Independiente estão encaminhados, mas aí é que poderão surgir o Delfim e o Deportivo Lara. Em princípio, o Grêmio ou pega Tucumã, ou pega Cerro Porteño, ou pega Boca, ou pega Flamengo, ou pega Cruzeiro, ou pega Nacional, ou pega Colo-Colo, ou pega Independiente. E aí, uma constatação que eu já fiz há algum tempo aqui: tiraram as crianças da sala, né? Curiosamente, se classificaram os melhores times. É um negócio impressionante. Uma que outra zebra. O Peñarol pode se reclamar um pouquinho, né? O El Nacional, que acabou classificando em primeiro, né? Mas... O Delfim, daqui a pouco, é uma possibilidade? Não, mas eu estou falando... Não, eu digo das exceções. Né? Não, estou falando exatamente o contrário. Você está falando dos grandes que ficaram fora. De algum grande que possa se reclamar que não esteja nesse rol dos melhores. Peñarol... O Peñarol, mas não tem tido grandes atuações. O Santa Fé também não foi tanto esse ano. E entre os primeiros, Palmeiras, Libertad, Racing, por enquanto, né, pode dar Cruzeiro, Grêmio, River Plate, Corinthians, Nacional da Colômbia e Santos. Já voltamos. Sete horas, 14 minutos, mais 35 segundos. Estamos de volta aqui com o nosso Cadeira Cativa nesta terça-feira. Nem está tão frio, né, senhor Everton Cury? Olha, boa noite. Boa noite, mano. Boa noite aos amigos, aos telespectadores. Eu até esperava um friozinho um pouquinho maior, né? Mas veio bem razoável. Mas veio danado, mas veio com promessa de neve, né? Parece que até tivemos umas temperaturas negativas. Mas que amanhã é o maior né? frio de Porto Alegre. A frente fria é nessa madrugada. É nessa madrugada. Então tá bem, vamos nos preparar para... Pode fazer o churrasco antes que esfrie, tá? Dá para fazer certo. Isso, não tem problema nenhum. Churrasco sai sempre, né? Esse tem que sair. Esse tem que sair. Tudo emotivo. Carlos Gil, o Grêmio amanhã, hein? Confirma a segunda colocação? Provavelmente sim, né? Bastante desfalques, né? Jeromel na seleção, o Cortez preservado, o Arthur ainda machucado, agora o Michel também, e na frente Everton, Jael e André fora, né? Mas ainda assim é um time forte, né? E o Defensor lá deixou de perder para um Grêmio que não estava engrenado ainda por muito pouco, né? Acharam um gol ao final da partida. Então, acho que o Grêmio deve confirmar, sim, a segunda colocação amanhã. E já entrando na discussão, eu prefiro o Lima, né? O Michael Suel ainda não justificou, né? Mas as apostas de médio prazo do Renato acabaram confirmando, né? O Cícero está aí afirmado. Mas o Cícero... O Jael está aí afirmado. O próprio Cortez está aí afirmado. O Léo Moura está aí afirmado. Citei 4. Mas o Léo Moura desde o início entrou bem, o Michel também entrou bem. Não, o Michel? Não. Demorou um eito. Porra!
O Michel demorou. Não teve sequência também, né? E tinha início, o Wallace e Michael, né? E depois... Queriam o Bustos, né? Quando o Michel estava se afirmando ali naquele início, o Grêmio estava especulando Para se ter uma ideia que não foi sim. simples. Mas depois que ele entrou, se firmou no time, né? O Michael Sewell, para mim... ganhou bola de prata. O Cícero, eu acho que o Cícero... Eu fui um dos críticos do Cícero porque eu não estava vendo no início nenhuma contribuição importante. Mas agora, jogando mais recuado, né? Lanús, assim. Mas aí são lances do jogo, né? Lances fortuitos. Mas agora, por exemplo, desde que ele começou a jogar mais recuado, ele até deu declaração dizendo que prefere jogar mais recuado, né? Então eu achei que agora ele realmente, no jogo contra o Paraná mesmo, no domingo, né? Domingo ele mudou as alternativas do Grêmio, né? Com bolas lançadas, com infiltrações e tal, porque o Grêmio estava jogando contra o Paraná no esquema que sempre faz, de posse de bola, pressiona o adversário no próprio campo, troca a bola até achar um espaço, né? Mas os times têm usado 2 linhas de 4, o Colorado usou no Grenal 2 linhas de 5, inclusive, né? Ou uma de 5, uma de 4. E isso dificulta para entrar com toques curtos. Então, às vezes tem que usar aí uma infiltração ou então um lançamento como alguns que o Cícero fez e o Ramiro também, né? Que colocou 2, 3 bolas na área. Então, eu acho que isso... Não que eu acho, por exemplo, que ele desbancaria o Maicon ou o Arthur, mas é importante ter um jogador desse para mudar o estilo de jogo, que é a opção que o Jael também dá. Né? Tecnicamente, me parece que o André é melhor que o Jael, mas o Jael dá uma opção de jogo que o André não dá. O André é um jogador mais movediço. O Jael faz melhor o pivô, ele é trombador e tal, né? Enfrenta a zaga, puxa zagueiro. Então, às vezes, é um jogador que pode, apesar de não ser tecnicamente primoroso, é um jogador que pode dar uma alternativa tática, né? Isso é uma coisa importante, às vezes, que tem jogadores que puxam. Muitas vezes o pessoal, eu vejo no estádio, né? O pessoal está assistindo o jogo e aí vê, olha só, o Ramiro correu, o Everton correu, o Cortez correu e ninguém passou a bola para eles. Isso aí deve ser algum problema interno e tal. Não, na verdade, quando ele corre para a lateral ou faz o facão, ele pode não estar participando ativamente do jogo, mas passivamente. Quando ele faz isso, ele puxa a marcação e abre uma infiltração. Então tem que olhar o jogo como um todo, né? O Jael tem essa capacidade que normalmente, quando o Jael joga, até para ele jogar mais né, o chamado aipim, pau fincado e tal, ele acaba puxando normalmente 2 zagueiros. E isso, por exemplo, abre um espaço para o Luan, que gosta de infiltrar naquele espaço ali. Então, eu acho que isso é mais importante, até do ponto de vista do que ter um jogador que seja no mesmo nível técnico, mas um jogador que te dê opções. E o Cícero, para mim, no domingo, deu opções, né? E para também não ficar em cima do muro, numa forma geral, a gente tem só elogios ao trabalho do Renato, mas eu acho que o Renato demorou para mexer no domingo. Tinha que ter mexido no intervalo. Você viu que a diferença entre o Grêmio e o Paraná era quilométrica, que eles só ofereciam uma possibilidade de fazer o gol, que era o Silvinho. E ainda estava com uma fome, né? Podia ter um companheiro livre. Eu acho que ele não acredita nos companheiros, não confia. Que teve umas 3 ou 4 vezes que os caras estavam livres e diziam, eu não vou tocar para esse maluco. E ele tentava entrar no meio. Mas não acertou nenhum chute razoável, né? Agora, o que eu acho assim, por exemplo, quando ele colocou o Cícero, ele tirou o Jailson. Eu achei que naquele momento ele já ia tirar o Léo Moura e deslocar o Ramiro. Que eu acho que também, as duas coisas que mudaram bastante a dinâmica do jogo no domingo foi a entrada do Cícero com uma bola diferente, uma bola mais longa, de médio e longo alcance, né? E o Ramiro que, até pelo estilo dele, ele é mais agudo até que o Léo Moura e colocou 2 ou 3 cruzamentos muito bons na área, né? Ele tem um passe muito bom, né? O Ramiro jogou muito domingo. Eu achei que ele ia resolver a encrenca sozinho ali no segundo tempo. A bola estava sempre no pé dele e ele sempre teve proveito na jogada. Sim. Ou cavou escanteio, ou chutou, ou cruzou. Ele é um jogador que ele tem, assim, ele não é daquele jogador que a gente percebe que ele não tem aquela coisa do talento nato, como tem o Luan, o Neymar ou outros jogadores, né? Não é, mas ele tem todos os fundamentos bem.
né? Ele bate bem na bola de curta distância, de média distância, de longa distância. Ele sabe cabecear. Já. Quantos gols o Ramiro tem de cabeça, com aquele tamanho todo dele, né? E cobra escanteio, sabe fazer a leitura tática, se desloca bem, né? Ele pode não ser o Foquinha Mestrada, mas em compensação do ponto de vista dos domínio dos fundamentos, ele tem todos, né? Que outros jogadores às vezes não têm. Pega o Luan aqui, que é um craque de bola, o Luan tem dificuldade com bola, de cabecear bolas, né? Normalmente... Deixa eu perguntar para o Everton Curso se ele concorda que o Luan é craque. Eu acho que falta bastante ainda para o Luan ser craque, principalmente em função do fato de que ele não tem um drible vertical. Eu não sabia a opinião do Everton, perguntei porque causa controvérsia dentro da torcida do Grêmio. E ele é polêmico também, né? Eu acho que o Luan... Eu gosto do Luan. Eu acho o Luan um grande jogador. Muito difícil de marcar. Veja bem, até ser craque, eu acho que falta bastante ainda. Até porque falta ao Luan, no meu ponto de vista, uma maior regularidade. Eu acho que o Luan muitas vezes se abstém da partida. E tem um drible que tende muito à horizontalidade, né? Ele teria que ter um drible um pouco mais vertical, né? Então eu acho que é um pecado. E isso talvez... e ele é jovem ainda, ele tem uma condição de sendo orientado de corrigir esse tipo de problema. Eu acho que isso falta para se considerar o Luan um craque. Eu acho que o Luan é um jogador importante, né? Mas é um jogador que não mantém média. Muitos jogos importantes, decisivos, ele simplesmente some, né? E esse drible muito, por exemplo, que nem agora, onde o Grêmio carece da presença do Everton, do Cebolinha, que é o jogador do drible, do enfrentamento, não é no Luan que ele vai encontrar esse jogador para fazer esse tipo de movimento, para abrir essas defesas. Vocês vão ouvir muito mimimi, muita choradeira ainda de parte do Renato, que vai dizer que todo mundo joga retrancado contra ele. Você acha que ainda vem mais choradeira? Vem, vai ter muito empate indesejado aí pela frente. Mas não amanhã. Não, amanhã não tem a mínima possibilidade. Porque amanhã não vai dar nenhuma secadinha amanhã? Não, eu já te disse, eu não seco. Eu não seco. Só torce para o adversário? Não, verdade, eu não seco. Eu tento cuidar dos meus, né? Novo Hamburgo, ele é azul e vermelho. É anilado e vermelho. Eu tento olhar para os meus, assim, mas não tenho essa ideia, assim, não sou um cara que... O William Arão seria um bom reforço para o Internacional? Olha... O Inter já tem, eu acho que o William Arão, né? Eu acho que o Patrick é um William Arão. Eu ia dizer, eu acho que no nível do William Arão nós já temos jogadores. Edenilson, Patrick, Charles, eu acho que o Inter já tem. Eu acho que ele não acrescenta mais do que esses aí, não. Pois é. Eu acho que não acrescenta mais do que esses aí, não. Eu não sei se ele não tem um pouco mais de mobilidade, um pouco mais de conclusão. Isso aí, como a gente não acompanha... Eu já acompanhei bastante o William Arão. Ele não é um mau jogador, eu acho que ele é um jogador interessante, mas eu acho que é mais do mesmo para o Inter, né? Até quando eu vinha vindo para cá, a gente tem bastante tempo para refletir, porque o trânsito não anda, né? E eu vinha pensando... Eu acho que de Novo Hamburgo até Canoas é pior do que de Porto Alegre até Canoas. Com certeza. O espaço é mais curto. De Novo Hamburgo até a ponte do Rio dos Sinos. Hoje, bem complicado, saí pelo viaduto da 7 de setembro em Novo Hamburgo e... Que é para dar uma atalhada. Exato, eu já saí por ali e o trânsito estava parado. Eu consegui sair daquela alça que dá acesso a 116, andei 30 metros em 5 minutos e consegui pegar a alça de volta. Entrei novamente na cidade e peguei a linha do Transurb. E foi a maneira que eu consegui de chegar aqui em tempo hábil, porque eu levei 27 minutos para fazer 5 quilômetros. Bárbaro. Então, Muito obrigado pela parceria. Eu sei que você sofre às vezes para chegar. Mas a gente vem, né? E eu fiquei pensando, eu digo, daqui a pouco o REC vai me perguntar, o Maurício, alguém vai me perguntar sobre essa questão do Inter. E eu hoje vi assim, e claro que a gente que gosta do Inter, viu entusiasmo hoje com o resultado de ontem. Mas não é um entusiasmo. Mas vamos parar para analisar, né? É doído nós termos que estar, assim, até de certa forma, comemorando um 10º lugar na 6ª rodada do campeonato, né?
Quem viu o Inter e quem vê o Internacional, o que conseguiram fazer com esse clube, o que a gente tem lido aí nessas reportagens, para esses desfalques financeiros, olha, é inacreditável. Não, é de vomitar, né? É inacreditável, tem coisa de vomitar. gente. Desculpe quem está jantando aí. Gente que, pô, eu que tinha, posava de bacana. e que eu tinha, assim, ó, consideração. Mas eu sempre tive muita consideração com alguns com bastante pé atrás, e o pior é que eles sabem. Não, porque eu perguntava isso. Pelo amor de Deus. Café da manhã, forjar notas fiscais, né? Empresas fantasmas. Mas é tudo do clube do coração. As pessoas Isso vão para lá e dizem que é mais. clube do coração. E vale para os dois lados. Não vale para muitos lados. Até nos pequenos também, vale também. Então Em outras circunstâncias, mas vale. Em outro volume, né? Claro. Mas se nós analisarmos, a gente fala em cerca de 20 milhões. Mas aí, essa do Inter aí, quando eu falo que vale para os dois lados, essa do Inter é inacreditável. Não, é inacreditável. A sequência. Obra que não existe obra. Olha, endereços inexistentes, empresas que já estavam fora de atividade. E se fala em 19 milhões e 900, foi o que eu li na reportagem. Né? Fora o alho, né? Não, só um pouquinho. 19 Imagina essa gente com cartão corporativo. Não, mas, Mas o cartão corporativo, ali até nesse ponto, ele facilita, porque ele rastreia, né? Ele rastreia, exato. Mas sabe que foi no restaurante, não se o vinho custava 50 ou 500. Não, tudo bem, mas tu pode rastrear, tu pode buscar a empresa. Quem é que fiscaliza o rastreamento? O Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal dos clubes faz isso. Eles têm condições de Não, fazer o Conselho isso. Fiscal faz isso. Mas sim. existe parâmetro? Eu não entendo. Não, tu tem, claro que tu tem como no Conselho Fiscal tu identificar despesas que sejam incongruentes, que sejam, para não dizer suspeita, mas que sejam diferentes, né? Então aí tu consegue investigar, tu consegue ir atrás. Eu não vou nem entrar efetivamente no detalhe da despesa em si. O que eu não consigo conceber, e olhem bem, olha o escândalo que está sendo a Lava Jato. Se nós colocarmos a proporção do que representam 19 milhões e 900 mil no orçamento anual do Inter, eu acho que em percentual ele representa muito mais do que os bilhões na verdade, bilhões que essa corja fez no Brasil. O desvio reconhecido é um absurdo. da Petrobras é 6 bi, né, para um faturamento anual de 200, 300 bi. Né, o prejuízo reconhecido da Petrobras com a Lava Jato foi 3%. Foi um terço do prejuízo da Petrobras em 2014, 15, que devido à queda do preço do petróleo. Não, né? mas é que, claro, a gente pensa assim, 6 bi é um monte de dinheiro, mas proporcionalmente... No bolo é bom. Já esses 19, 20 milhões dá quase 10%. Fico perguntando 10% do orçamento. Como esses 10% dirigentes do orçamento do Internacional... Tomara que estejam assistindo, como esses dirigentes do Internacional, ex-dirigentes listados aí, né, conseguem olhar um filho no olho, um neto, sei lá, se tem neto, como é que olha para a mulher, como é que sai na rua? Como é que sai na rua? É bandidagem isso, tem que estar preso. Sabe que, claro, ainda está sendo analisado o processo. Mas os documentos que estão sendo apresentados não pode ser... Isso já é vergonhoso. É que, sabe, os documentos, alguém vai colocar a culpa em alguém. Depois vai ter que ter a cariação, né? Imagino eu, né? Porque, normalmente, nesses episódios, tem 2, 3 envolvidos, né? Então, tendo 2, 3 envolvidos, alguém vai dizer que é alguém. E aí vai, né? Porque um pode ser inocente. Não pode. Mas é que hoje... Porque um é ex-sócio, o outro é ex-funcionário, o outro é ex não sei o quê. Agora, mas o problema é a relação que existe. Ela é ela é epidérmica, essa relação que existe aí entre os citados, né? Vai ser difícil e aí como? De explicar isso. Eu não quero acusar o presidente aqui, até porque tem caça às bruxas para tudo que é lado. Estão gravando todos os programas e tudo mais. Agora, como é que chega nesse ponto? Como é que o presidente do Inter não consegue notar essas coisas? Que nem sabendo que estava faltando que no nem caixa. O presidente da República não sabia de nada que os seus assessores diretos faziam, né? Mas onde é que está o presidente da República? Bom. Pois mas o caminho eu acho que vai ser esse, hein? Só que eu não sei o que vai dar. Eu sei que agora as coisas estão acontecendo no Brasil. A gente pode criticar A, B, C, D, o poder tal, o poder esse, o poder aquele. Agora,
há muito tempo o Brasil precisava ser passado a limpo. Há muito tempo. Não Mas é aqui, de 15 anos aqui pra cá, custo, né? hein? Aqui custo. É aqui custo. Precisou ir chegar no fundo do poço. E não Daqui é... a pouco não vamos chegar numa Venezuela, obviamente. O problema, Mas... Rec, olha a questão, assim, porque repercute. Olha o estado que está a nossa saúde, a nossa segurança. É um negócio absurdo. Mas eu vi uma gente. notícia hoje. Um negócio absurdo. No Rio de Nós Janeiro. temos que falar de futebol, mas. Everton, no Rio de Janeiro, Gil, Maurício, estão comprando equipamentos para a saúde, para escolas e tudo mais, com o que resgataram já da Operação Lava Jato. Imagina. Quer dizer, pelo menos alguma coisa começa a voltar. A gente dizia, isso aí tinha que voltar em ensino, em educação, em saúde. Se voltar na prática. Está voltando aos pouquinhos, mas em proporções homeopáticas. Mas um pelo menos nós estamos pequenos. materializando. Ó, isso aqui, se não fosse roubado, já poderia ter acontecido. Assim como vai ser com os poupadores. Já poderia ter né? acontecido. Assim como vai ser com os poupadores que foram tão atingidos nos planos Bresser, plano Funaro e assim por diante. Quer dizer, tomaram o desfalque, que foi um desfalque de uma vez só, e vamos receber de volta agora em doses homeopáticas, né? Mas pelo menos já está configurado de que esses poupadores receberão de volta, né, esses recursos. Agora tá Será que bombando. vai respingar algum nesse bolso aqui? Opa, se tinha poupança na época, respinga. Tem que entrar com processo, né? Sim, tem que entrar com processo. Mas agora está facilitado porque já tem a jurisprudência. Sim, já tem vai acordos. facilitar, mas o problema é que milhões já entraram e esses vão ter preferência, né? Eu nem lembro. Sabe o que é? Da época tinha tanto advogado oferecendo para recuperar isso aí, que eu não lembro se eu entrei ou não entrei. Você veio, né? Mas a audiência está grande, porque esse celular não para de bombar dentro do meu bolso. Eu vi, tá bipando Tá aí. bipando. O que né? tem Eu de tirei gente o participando som. aqui, ó. O Jefferson Machado, por exemplo, está dizendo que está assistindo para aprender um pouco com o Sabe Everton por quê? Cury. Tu conhece, né? O Sapo, né? Jefferson. Sim. É pelo seguinte, porque eu mandei pro grupo lá do Visão, lá de São Leopoldo, né? Que você viria aqui. Que nós estaríamos aqui hoje. E aí eu digo, não sabia da presença do Dil, mas com o REC e com o Maurício Medeiros. E o Jefferson respondeu, aprendeu o que com essa gente? Eu disse, de fato, Jefferson. Maurício Freitas. Medeiros é o presidente, é o teu presidente do Inter. Tá tão bravo aí com essa... Não, eu estou com Medeiros, desculpe, Maurício. Imagina. Eu sabia que era Freitas, coloquei mal. Eu disse, e aí eu respondi para ele, eu digo, tu convivendo tantos anos com gênios como o Dr. Felipe Becker, Dr. Zambrano, Dr. Eichbaum, Luiz Fernando Fracasso, Zequinha Luz, quem mais lá, Bado Jacob, né? O André Chu, não aprendeu nada, não vamos ser nós, uma hora que vamos ensinar uma coisa para ele. Nós não temos essa pretensão. Não temos, eu ainda usei esse termo, não seremos pretensiosos, né? Grande Sapo. Não aprendeu nada o Sapo em anos. O Sapo tem Mas é uma grande figura. Sim, mas ele tem na cacunda dele o rebaixamento do Aimoré, né? Botou o Aimoré na segunda divisão. Vocês passam o dia inteiro brigando, né? O Aimoré na segunda divisão. Depois, acabou praticamente com o consulado do Inter em São Leopoldo, né? Como, eu acho que foi até cônsul, levou o Inter junto para a segunda divisão, porque o cônsul também eu acho que representa a direção do clube. Nomeado, Ele é o representante da cidade. Esses são os principais troféus do Sapo, né? E com todo esse apoio que ele tem, né? Abração, Sapo, mora no coração. Falando em troféu de verdade, o Rafael do Santo Afonso está dizendo aqui, ó. Grande Cury, nos deu o título de 2017. Dá-lhe nóia. Olha, o Rafael do Santo Afonso, deixa eu fazer um... Aqui, ó, os petistas já começaram a reagir. Aqui, ó. Só não esqueçam que o presidente Lula está preso sem provas. Espero que isso não se repita com outros. Tá certo. Deja Carvalho, de Porto Alegre, abraços, ótimo programa. Eu só fiz um contraponto aqui, porque senão vão dizer, eu mandei e aquele covarde não leu. Isso, não tem prova. Não tem prova nenhuma. É todo mundo trouxa aqui. Tudo bem. O Rafael da Santo Afonso. O Rafael da Santo Afonso é um grande torcedor anilado. Ele está fazendo um trabalho no Novo Hamburgo que a restauração dos troféus? Da restauração dos troféus. É ele que coordena. Eu fui ver. Tá muito bonito o trabalho. Os troféus são lindos. São lindos. Porque aqueles troféus mais antigos, eles de fato eram mais elaborados, né? O troféu de campeão da Gaúcho no Hamburgo já teve que mandar de volta para
porque começou a perder a tinta, a cor, e os troféus mais antigos, tinham maior Tá qualidade. corneteando o Noveleto? Não. O Noveleto quis poupar do troféu. Noveleto é aqui, ó. Opa. Por que tu acha que ele tá nadando no ouro aí? Né? Então, Noveleto é seguro. mas o Rafael é um grande torcedor, o Rafael é só anilado, né, e merece um grande abraço, assim como eu tenho que dar um abraço pro meu advogado, Adriano Andrade, gremista, que, sei lá, eu acho que ele vai no campo do Grêmio só para comer pipoca e tudo mais que aparecer por lá, porque vai ter que comprar 2 cadeiras para sentar em breve. Numa só ele não cabe mais, né? E o outro gremistão que corneta, hein? Não, mas claro, porque eles me pedem para mandar abraço, estou mandando um abraço. E outro é o Marcelo Deos, que eu não vou tecer mais comentários a respeito, porque senão vem corneta de volta. Só o abraço vai para ele. Daqui a pouco os gremistas vão participar mais, mas o Roberto Pintaúdi, que também é colaborador desse programa, tá mandando aqui hashtag fora da Alessandro. Ele quer o gringo no banco ou fora do clube. E aí? Vamos primeiro pro lado oponente aqui. Da Alessandra? Carlos Gil. Eu já disse isso, os colorados acham que é só corneta, né? Tem um pouquinho de corneta, né? Mas tirar o da Alessandro do time... Não tem mágoa nenhuma. Tirar o da Alessandro do time sem ter nada no mesmo patamar técnico dele, fosse colorado, eu ia ficar bravo. Né? E a outra coisa... Então vocês fecham aí, não tem contestação. Não, acho que o da Alessandro não tem... Tu não concorda com o Pintaúdi? Eu acho que eu não é o mesmo jogador de 2010, 2011, 2012, obviamente, né? Mas primeiro que na posição dele não precisa correr o tempo inteiro. Né? Então teria que aposentar o Douglas. Tirando o fato de que ele é bem arruaceiro, né? Mas isso, inclusive, o tribunal concorda comigo, né? Mas não. E eu também concordo. Eu acho que ele tem que baixar um pouco a bola, por favor. Ele está exagerando. Agora, vou te dizer... E o exemplo que ele dá para os mais jovens que estão vindo, porque ele queira ou não queira, ele é uma referência. Há um limite entre a indignação e a violência. O fato do cara entrar pilhado em campo, concentrado e tal, etc., eu entendo o sujeito daqui a pouco num lance mais ríspido revidar uma coisa assim, mas os lances com os quais ele se envolveu no Grenal e no outro foi gratuito. O do Grenal é ridículo, ele estava no banco de reserva, gente. Vai lá para entrar no campo, não estava nem no calor do jogo. A gente sabe que ele é sanguíneo, que ele eu acho que no banco de reserva estava agitado. Vou pegar mas não pode fazer um lance para comparar. Um dirigente, eu sou dirigente, já fui dirigente, eu entro no campo, faço um negócio desse, vocês me execram. Ou é mentira? É verdade. Vocês me execram, todo mundo... Não, e é banido definitivamente do futebol. Exatamente, não vocês. O contexto todo me execra, eu como dirigente. Agora, o camarada, eu acho que o D'Alessandro tá passando dos limites. Ele podia ter feito, sim, com o Camilo, que deu uma porrada desleal absurda dele no treino ali. Ele podia ter dado um cascudo no Camilo. Aquilo ali o Inter vai tomar uma providência séria. Aquilo ali não tem cabimento. Mas eu vou comparar, por exemplo, com o comportamento do próprio D'Alessandro para não ficar parecendo que tem, granalizar alguma coisa do gênero. Por exemplo, o Grenal, aqueles 4-1. Né, que o Alan Ruiz, ele foi lá e botou o dedo na cara do Alan Ruiz, tiver que aparta e tal, mas é o lance do jogo, né? Ele é no calor do jogo. No calor do jogo, o Alan Ruiz debochado, né? Como muitos argentinos, cara marrento, aquela coisa toda, tudo bem, aí o cara revida, ou aquele lance dele com o William lá e tal, que foi meio ridículo, mas enfim, tá no calor do jogo, tá numa situação assim, é diferente. Agora, tanto no lance no caso do Flamengo, que foi um lance meio fortuito, nem nada, ninguém bateu nele, ninguém deu uma lambreta nele, nem nada, não, né? Então, não dá para admitir, no caso do Grenal, mais razão aí. Mas pro Pintaúdi... E o pior de tudo, né? Tem muitos jogadores, a gente observa hoje, por exemplo, se vocês observarem jogos com os jogadores argentinos, ainda com os times argentinos, vocês vão observar que os times argentinos continuam... O Grêmio teve 2 situações no ano passado na Libertadores, de jogadores aí latinos, em que os caras... foi contra o Lanús, num jogo aqui, depois no jogo lá, que os caras deram porrada fora do lance achando que ninguém ia ver. Aí vai lá o árbitro de vídeo, acabou. Essa coisa de botar o dedo, de enfiar o dedo no olho, de dar um tapa na orelha e tal. Isso não tem mais, Olha, um jogo comum tem 12, 15 câmeras de alta definição. Agora, com todo o dinheiro que eles têm, na Champions não tinha árbitro de vídeo. Mas isso por uma questão cultural, né? Eles não quiseram o árbitro de vídeo. É diferente.
Sim, puxa vida, uma fez Não, falta. eu acho. Agora eu Foi vou um dizer amadorismo para mim aqui. Não, mas aí, Rec, eles optaram por isso porque eles entendem que a Champions League, na visão deles, é o torneio mais importante do mundo e não cabe fazer um experimento no torneio mais importante do mundo. É que experimento, já está há 2, 3 anos isso aí. Mas ainda o protocolo está sendo modificado Mas o toda experimento semana. do Grêmio numa decisão, em Mas 2 aí jogos, mas a 2 Comebol, expulsos. a Comebol quis experimentar. Sim, mas isso falar A UEFA experimento, entende que não. Os árbitros, os vigias foram um experimento e eles aceitaram. E por sinal, esses camaradas estão ali e não enxergam nada, né? Não. A contribuição desses... Mas aí, né, eu tinha essa mesma... pífia. Eu tinha essa mesma visão, Everton, só que o Fabrício Neves Correia, ex-árbitro, esteve aqui no preliminar semana passada e disse, olha, eu fui vigia em um jogo, eu cravei pro árbitro que foi pênalti e ele perguntou, será? E aí ele disse, não, eu não quero mais ser vigia, não quero mais ficar ali atrás do gol, porque não me serve. Ah, não, é porque era Fabrício também, né? Aí o cara ficou em dúvida. Barbaridade. Que corneta, Mas rapaz. Não, pelo amor de Deus, né? Seu Fabrício eu conheço bem. Acho que tem problema de visão? Tem, sério. O Wilton Pereira Sampaio de também locomoção. tem Eu problema de acho que visão. tem uma outra Pois coisa o pessoal que é o tá seguinte... ó. chorando, não querem árbitro gaúcho, aí botam de fora, continuam chorando. Eu não vi nada. Nenhum No pênalti. Grenal? Não vi nada. Por favor. Nenhum. Eu não assisti o Grenal. Por isso. Nem melhores momentos. O depois. medo era tanto que ele... Muita gente não viu. Muita gente não viu, né? Teve gente que foi pro Tibete, Eu só queria saber. foram pro lugar que não tinha TV, E o né? Vladimir tá onde? O Vladimir tá onde? Ia virar em 3, terminava em 6. Cadê o Vladimir? O Vladimir já apostou aqui com o Alaor Veríssimo que o Inter ia fazer 2 pontos nos próximos 15. O Inter já o fez Vladimir 3 já no fez primeiro 3. jogo. O problema... E que o Grêmio ia fazer 16 em Não, ia 18. ia fazer 11 em 15. 11 em 15. Olha, 11 em 15. o Vladimir, um grande pessoa, mas é um fanfarrão, né? Vladimir, tu tá brincando, né? Mas eu disse, a Globo não tem um comediante como o Vladimir. Não tem. Tu te estressou com ele aqui, né? Não me estressei. Eu achei, eu me diverti com ele. Não dá pra levar a sério, né? Quem se estressa com ele é o sogro. Mas é um grande advogado. Bom. Mas imagina, porque ele consegue manter... Ele não ri. Ele diz as maiores barbaridades, Não ri. né? Não ri. Depois deve abrir a porta e soltar uma gargalhada lá fora. Né? Mas ele diz que o único que se estressa com ele é o sogro. Corre com ele na casa dele. Né? Olha aqui, deixa eu dizer um negócio aqui. Você fez a denúncia e nós discursamos e dissertamos a respeito dessa situação triste que vive o Internacional. Triste, para alguns surpreendente, para outros jornalistas que acobertaram e até se serviram disso ao longo da vida, devem estar envergonhados. Alguns não têm vergonha na cara, não vão ficar envergonhados, né? Então aí. Mas eu tenho recebido mensagens, tanto aqui quanto na Rádio Grenal, quando a gente fala sobre o assunto, de gente que trabalhou nessas empresas, de gente que conhece os proprietários das empresas. Eu vou sugerir ao Ministério Público aí que volte atrás no histórico dessas empresas para ver outros envolvimentos. Porque mesmo que não tenham Há muita prestado... denúncia, Rec. Há muita denúncia. De tudo que é tipo. Se eu te Então. mostrar os recados aqui. E aí é o seguinte, esse fulano fez isso aqui, fez isso lá, essa empresa é daqui, é de acolá e tal. Eu não vou entrar muito em minúcias aí, porque o dono de uma empresa disse que não teve negócio com o Internacional desde 2011, que a empresa não sei o quê, que está fechada desde 2011. Mas tem histórias assim, ó, correlatas a algumas empresas que prestaram serviços ao Internacional, a homens ligados à propriedade dessas empresas. Então, eu vou deixar para o Ministério Público. E tem alguns que mandam recado, a gente vê a fotinho, vê o telefone, mas não tem o nome. E eu também não vou ficar investigando, né? Ligando para as pessoas. Já é um caso de polícia, né, Rec? Outro dia um cara me ligou, me mandou um WhatsApp, eu fui funcionário desse fulano e ele age dessa forma assim, ele dizia lá dentro isso e tal. Né? Então, por favor, né? É que se a gente colocar no ar, pega um telefone desse aqui, coloca no ar, o sujeito confirma, tu acaba às vezes com a vida desse sujeito que está mandando o recado. Uhum. Porque o outro lado pega um bom advogado, confirma uma versão que é mais ou menos plausível. Às vezes é uma pessoa que não tem as melhores condições, né? Então, É verdade. eu fico muito assim, mas nós também vivemos uma época de muito denuncismo, né? Muito. Então, Muito. então eu sempre... Tem as fake news também. E fora isso, né? Embora
a Constituição de 88, eu não sou da área do direito, mas me interesso pela questão da justiça, embora a Constituição de 88 tenha dado maiores poderes ao Ministério Público, por outro lado, o Ministério Público com frequência tem ultrapassado os limites do razoável, né? E muitas vezes a fragilidade dos inquéritos façam com que o cara tenha que usar lá distorcer a teoria do domínio do fato para poder justificar alguma coisa. Muitas vezes entre aspas, culpa de algumas pessoas é evidente, mas faltam os elementos concretos para afirmar isso. E faltam porque no inquérito ou porque o trabalho anterior de denúncia foi mal feito. Né? A gente olha o fulano Beltrano, olha, muito... Às vezes de forma assodada. Tem tudo a ver com tem tudo a ver, tem toda a aparência de haver algum problema aqui, mas faltam elementos, né? Então, vamos pegar um caso, para não pegar o caso recente, que é mais polêmico, vamos pegar o caso lá que aconteceu com o Daniel Dantas, né? Que o delegado, o Protógenes Queiroz, né? Acabou por uma frescura lá, uma formalidade, tá? Ultrapassou, foi condenado, tá? Inclusive foragido, e o Fausto de Santos, que era o juiz, foi afastado, né? Então, e o Daniel Dantas, com todos os elementos, com gravações, com contas, etc., tá solto. É verdade. Né? Por quê? Porque houve problemas na elaboração do inquérito. Criamos uma polêmica com os telespectadores e encheu a tela aqui. Viu? Mas Rafael Porto, técnico do Sub-17 do Esporte Clube São José. Boa noite, Rec. Acho o melhor programa de futebol que assisto. Mas acho errado quando falas em política não dar o mesmo espaço para o contraponto. Acabou. Mas eu não estou falando do contraponto, eu estou só fazendo, na verdade, o aspecto de Nós também não fizemos uma análise tão profunda. Não fizemos, não foi uma tratativa a respeito do assunto, foi apenas um comentário. Eu só acho que essas coisas assim, o que eu costumo dizer, se amanhã ou depois aparecer lá na capa da Veja, que o seu Everton lá está envolvido num escândalo, não adianta a mesma capa da Veja na semana seguinte dizer, olha, nos enganamos, que vai ter alguém que vai dizer assim, vai ver que esse fulano, né, botou um patrocínio. Então, a responsabilidade, inclusive da imprensa nesse caso, é muito grande. E o cidadão que eu disse aqui que não tinha assinado, agora assinou, deu a profissão dele, deu onde ele trabalha. Quer dizer, deu fé aqui na informação que ele está. Ele está absolutamente calçado. Ele não vai te dar todas as informações se ele não tiver dito a verdade. Com certeza ele está te dando uma informação verídica. Tem o pessoal participando aqui na nossa live de Cruz Alta, o Ismael Carli em Esteio toma de também. pau a Laor Veríssimo aqui, é um negócio... Ele toma pau até quando não vem aqui, né? O Flávio da Alpisol também na audiência, dizendo que está muito bom o programa, mandando abraço a todos. Um abraço para o Dalpisol lá, sempre encontro com ele aí de vez em quando, inclusive lá na Grenal. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec e convidados do Cadeira. Se falarem da seleção, quero expressar o meu repúdio à apresentação dos jogadores da seleção. Não tinha a menor necessidade deles aparecerem de helicóptero. Na minha visão, é um deboche ao povo brasileiro que vai para o trabalho de trem em alguns estados, ou de ônibus, que parece mais lata de sardinha, enquanto esses milionários ostentam e nos esnobam. Sinceramente, não dá para torcer para esses burgueses que sequer valorizam vestir a camisa amarela Beto de Charqueados. Aí tem uma coisa, nós temos que distinguir o cara chegar de helicóptero e a necessidade da imprensa mostrar tudo. Porque se o cara chegar com uma cueca lá, verde e amarela, os caras vão descobrir e vão mostrar a cueca. Eu acho que aí são as duas coisas, sabe? São as duas coisas. Eu concordo muito com o que o Beto tá falando. Eu também não tenho esse apego, já falei isso, por seleção, até não me importo muito com ela. E tem jogadores que eu sei que, se vocês me perguntarem, os 23 eu não chego nem perto, que não me interessam, né? Porque eu acho que é muita ribalta, sabe? Eu acho que me lembra um pouco, talvez vocês vão lembrar, na seleção de 90, que era uma das mais festejadas antes da Copa, que fez um fiasco fenomenal na Copa de 90, aparecia reportagens mostrando os jogadores brasileiros falando em italiano, porque jogavam na Liga Italiana, que era famosa. Fizeram uma festa, muita festa antes, né? Desproporcional à qualidade daquela seleção, né? Que tinha... Quem é que era o técnico mesmo? Era o Lazzaroni, né? Coisa que o valha, né? Nunca mais foi técnico de nada, né? E diferente, por exemplo, da seleção de 94, que chegou com enorme desconfiança e acabou... Eu só gostei do Lazzaroni numa época. No Grêmio. Foi, adorei. No Juventude ele foi mal também, né? No Juventude ele conseguiu ser pior do que no Grêmio.
No Grêmio, Mas ele aí, conseguiu pela uma rivalidade- proeza. Mas Ganhou do aí- América do México, lá na Cidade do México, eu estava lá, gol do Beto. Mas Juventude... Beto, o famoso Beto Cachaça? É, 98. 98. Faz 20 anos isso já. Mas Nem é, lembro. E o pior é que todas essas Copas aí eu acompanhei em loco. Mas e quando eu assisti domingo à noite o Fantástico, eu fui ver aquele negócio do Tite. Tá bem, os técnicos aí recebem um cachê da televisão, tem que dar prioridade para a Rede Globo, tem uma parceria, tá, vá lá. As outras emissoras concorrentes antes faziam escândalos, agora até não reagem, porque o poder econômico... Ele atropela. E agora também dividiu um pouco o centro das atenções, né? A Fox tomou o espaço da Globo, o Esporte Interativo tomou, o espaço que a Bandeirantes perdeu, outras ganharam. Então, aí tudo certo. Não tem problema do Tite dar entrevista exclusiva para a Globo. Eu achei meio fanfarronice aquilo e desnecessário, porque a gente faz treinos a portas fechadas, a gente divulga a escalação 45 minutos antes, a gente não quer entregar o ouro para o bandido. O Tite está analisando com riqueza de detalhes, jogador por jogador, aos domingos à noite. Hein? Começou agora com os laterais direitos. O Danilo é isso, o Fagner é isso, aquilo. Tá bem, nada que os outros não saibam. Mas o que é Não isso tem aí? necessidade. Mas hoje, com a Mas análise o de que é isso aí? desempenho... Além de ser uma encheção de linguiça, né? Eu não tenho nada a ver com a programação da Globo. Mas Quando isso de dessecar o jogador... Eu não tenho nada contra o Tite, até acho que está certo, que ele tem que ser o treinador da seleção mesmo, mas quando entrou esse assunto na Globo, eu fui assistir o History. É uma opção, né? É. Mas aí é o seguinte, o Tite está por renovar o seu contrato com a CBF. Eu não sei se o Tite, quando eu brinquei com ele na entrevista que eu fiz exclusiva com ele, tinha feito uma com o Renato também. Os dois se abriram em relação a esse assunto. O Renato disse assim, claro, meu sonho é treinar a seleção brasileira. Eu perguntei, ele respondeu, deu repercussão nacional. E depois o Tite, quando eu disse para o Tite, o Renato está de olho nessa vaga pós-Copa aí, porque mesmo que você ganhe, pode querer ir para a Europa. Ele disse, não, mas eu também tenho interesse em continuar. Foram honestos os dois. Não, já tem uma Então, campanha... eu acredito nessa tratativa aí de negociação. Já que você falou da Globo, que o Tite está dessecando os jogadores, tem uma campanha já pública da Globo na internet pedindo a renovação do Tite para 2022, antes da Copa. Publicaram um editorial no seu site. Então na foi internet. bom acerto. Foi bom acerto. Porque a Globo está preocupada com a audiência dela. Não pensa que ela está desesperada que o Brasil seja campeão. Se for campeão, melhor ainda. Aí vira verdade. A família Baque. E o desespero, Família Pastor, né? E o desespero agora, hein? E o desespero agora que nós vamos ter um piloto na Fórmula 1, né? Eu nunca vi tanta propaganda da Fórmula 1 na Globo. Pois é, não é que a gente seque, mas as coisas têm que ser ditas. Né? Eu acho um exagero. Ir para no domingo de noite secar jogador por jogador. Agora, semana que vem, nós vamos saber dos zagueiros. Não que o que a gente não saiba, tá? Olha lá. Também ninguém está gravando isso para usar lá na frente. Né? Não, até porque, Rec, pegar a análise de desempenho já o São faz Paulo, isso. Né? o Akinlo. Eu acho que talvez a questão da análise de desempenho, né, Maurício, o número frio ali esteja disponível. Hoje as maiores seleções, os principais times têm todo uma estrutura de análise de desempenho. Agora, hoje o departamento de análise do Grêmio estava lá apresentando para o Tite um dos adversários da Copa. Né? Sim. Agora tem uma outra coisa tem uma outra coisa que eu acho que é o seguinte, às vezes o treinador poderia se furtar disso, porque na fala do treinador, os outros podem entender a forma como o treinador enxerga aquele jogador e pode vir a usar. Era por então, aí na verdade, ele pode estar revelando a utilização o mistério dele. O mistério dele em relação àquele jogador. Ele valoriza uma ou outra característica do jogador, ele já está apontando como é que ele pretende usar aquele jogador. Exatamente. Porque, na verdade, ele entrega demais o número frio... O número frio, ele está disponível mas mais do que o número de hoje, vamos combinar, hoje se analisa cada jogador, se sabe tudo do jogador. Sim, mas eu acho que essa colocação que o Dil daqui a pouco de fazer, o único aspecto que a gente não sabe é como o técnico adversário pretende usar o mas jogador. Eu acho que o Dil é muito pertinente essa colocação que ele faz, porque há uma susceptibilidade nisso aí. Tu tem a sensação de como é que o técnico vê o jogador.
né? Nesse tipo de detalhe. Eu acho que, e tu sente até no linguajar do técnico a importância que este jogador tem para ele. Sim, exatamente. Né? Isso é A outra importância, coisa. principalmente se ele for, eu não assisti, né? Quando ele for começar a falar dos homens do meio para frente, tu vai ver quem é que são os chave dele. Ele vai acabar entregando. E vai criar ciumeira dentro do próprio grupo. Também. Não sei. Depende de quem está vendo, quem não tá. É. Já voltamos. Três para as 8. Eu sei que vocês andam meio prejudicados, até porque vocês correm bastante, eu também. Então o cara tem que recuperar as energias. Por isso que o Júlio Lemos está aqui. Eu não estou mais prejudicado, viu? Eu já estou no tratamento. Não, mas eu também. Eu já melhorei. Tudo bem, Rec. Já melhorei bastante. Mas Muito o Everton bom, Cunha, por exemplo, está judiado. Tá? Tá na capa da gaita. Ele está precisando para ontem. Tu acha Esse é o produto ideal para você, Everton. Eu acho que o Júlio Lemos deve estar usando, porque o Júlio Com Lemos está lá. certeza, mas sou testemunha. Mas estava queimando óleo 90, agora melhorou. Melhorou. De um mês pra cá melhorou, né? Melhorou bastante. É o que dizem, né? Formen. Formen, boa noite para você que nos assiste aqui no Cadeira Cativa. Estamos aqui para falar desse produto que realmente tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Você que anda... Ah, com certeza, né? Puxa, eu tenho um amigo para indicar, Júlio. Falta pouco, né? Tem um amigo, falei há pouco nele, né? O grafite, o Marcelo. Ele Já liga aí, não, tá Marcelo. inválido. Eu acho que, Marcelão, é pra Aí, ti, tá ó. aqui, tá aqui, Marcelo. 0800 Aí tá a tua 646. salvação. Já vai ligando aí, 0800 646 0505. Formen é bom deixar bem claro, ele é um produto que foi desenvolvido especialmente para você que é homem e que anda cansado, que anda desgastado, que anda estressado. A gente está cada vez mais numa correria doida, né? Uma correria frenética. Final de mês chegando, você tem metas para bater. Cara pelado. Os seus contratos para assinar, clientes para atender, você está naquele estresse, pressão na sua empresa e além de você passar o dia todo às vezes se arrastando, agora com frio, é normal que a gente fique um pouco mais para baixo, um pouco mais desanimado até se adaptar a essa estação, você precisa repor as suas energias. É natural que nós homens, a partir dos 35 anos, a gente já começa a perder aquela capacidade rápida de reposição hormonal. Quem sabe está faltando a testosterona, o hormônio do homem, o hormônio da força masculina. E aí você tem se tornado uma pessoa que não consegue mais render no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios. Você que é jovem, quer nem trabalhar o dia todo, também estuda à noite, tem o seu curso, a sua faculdade, final de semestre está aí com várias provas, trabalhos, TCC. Você está angustiado, não consegue dormir direito à noite. É tanta ansiedade, é tanta preocupação, é insônia. E aí você acorda de manhã, por incrível que pareça, mais cansado do que quando foi dormir, tem que tomar café, tomar energético e sem falar, meu amigo Luiz Carlos Reck, da vida sexual, né, que é tão importante e que acaba Puxinou o cachimbo cai. Ah, é verdade. E acaba sendo afetada diretamente. Você que está nos assistindo, que foi divulgada recentemente uma pesquisa alarmante, eu tenho destacado com frequência aqui porque é muito séria mesmo. Mais de 52% dos homens brasileiros, é isso mesmo, mais da metade dos homens no Brasil sofre com algum problema de ereção, com a maldita e temida impotência sexual, né? Vamos bater aqui na mesa. Ou então, pelo contrário, 1 a cada 3 homens vai rápido demais, sofre com a ejaculação precoce. E de acordo com os médicos, uma das causas é justamente o cansaço, é o estresse, é a correria do dia a dia que você acaba levando para o seu relacionamento, acaba levando para a sua casa. E aí, meu amigo, há quanto tempo você não sabe o que é ter prazer e muito menos dar prazer para sua namorada, para sua companheira, para sua esposa? Amor demais. É. Quanto tempo você não faz daquele agrado para nega véia, você não aproveita os bons momentos da vida? Formen é a solução para você. Não é um remédio, não é um produto químico, não é um mero estimulante sexual, não, é a vitamina do homem. É um produto 100% natural, você vai tomar diariamente e Formen vai ajudar na sua reposição hormonal, na reposição dos nutrientes, das vitaminas do seu organismo para você voltar a ser aquele homem cheio de energia, ânimo, disposição, vigor, vitalidade,
verdade, entusiasmo, com sangue nos olhos, com alegria e prazer para aproveitar os melhores momentos da vida e com força, coragem, determinação para enfrentar os desafios do seu dia a dia. Formen, a vitamina do homem. E aí você pergunta, Júlio, eu sou diabético, sou cardíaco, tomo remédio para pressão? Não tem problema. Como eu disse, é 100% natural e por isso não tem efeito colateral nem contraindicação. Você pode e deve começar a tomar Formen imediatamente. Para isso, aqui no vídeo está o número, é só você ligar agora. Pode ligar agora mesmo, o seu número vai ficar gravado em nossa central e amanhã cedinho, uma consultora querida, especializada, vai retornar a ligação para você, vai tirar todas as suas dúvidas e você vai comprar Formen com desconto exclusivo só para quem assiste ao Cadeira Cativa, para quem acompanha o REC aqui na TV Ubra. Você vai ligar agora, além do desconto, você pode parcelar no cartão de crédito, aceitamos todos os cartões, é só ligar agora. 0800 646 0505 para você acabar com esse jejum de gols, voltar a balançar as redes, voltar a comemorar vitórias. Tem que pontuar, meu amigo. Relacionamento é pontos corridos, tem que pontuar sempre. 0800 646 0505. Esse é o Formen, a vitamina do homem, Rec. Muito bem, é isso aí. É bom esse Júlio, hein? É bom, né? Pelo amor de Melhor ainda é o Formen. Olha, Júlio, o Sapo Machado me perguntou se dá pra tomar com cachaça. Não é, Não, é a não, pergunta que ele fez pra mim. não é bom, né? É o produto natural. Não. Já é desespero. Já. Jefferson? É. Nossa. Que barbaridade. Me perguntou se dá pra tomar com cachaça? Vai de qualquer jeito. Vai. Tem problema, Júlio? Não? O problema é melhor não tomar o misturar, fone. né? Olha aqui, ó. Obrigado, senhores. Um abraço. Essa querida seleção e amada por todos, com um grande treinador, com excelentes jogadores, tem uma torcida apaixonada, vai ganhar a Copa do Mundo. Vai, Alemanha. Já o Brasil ficará em quarto. O Wagner de Canoas, secador convicto. Eu vou torcer para o Brasil ser campeão. Agora, eu não vou chorar nenhuma lágrima se não for. Eu vou torcer para o Brasil ser campeão, porque é meu produto, é bom para o futebol brasileiro, é bom para o relacionamento que a gente tem com as pessoas. O sorriso do Jeromel hoje, ao se apresentar na seleção, ontem, ao se apresentar na seleção brasileira, é como se dissesse, não precisa nem legenda, nem nada. Só ele apertando a mão do Edu Gaspar e escancarando aquele sorriso, como se dissesse, pô, eu estou ganhando um prêmio por ter feito tudo certo e tal, estou no lugar que eu sempre desejei, que eu sempre quis. O sorriso dele, a espontaneidade do sorriso, como se dissesse, Deus, muito obrigado. Então isso vale a pena. O Tafarel é um grande sujeito, o Tite também, lá com seus deslizes na carreira, aquela demissão do Paixão, por exemplo, mas vamos pular essa parte, né? Mas tem problemas, né? Mas também é um cara que construiu uma carreira bonita, tem uma boa verve, tem um bom domínio de grupo. Tá? A nossa tradição, ainda somos recordistas. Claro que tem que torcer para o futebol brasileiro, mas esse negócio de ter só 3 brasileiros, 3 que jogam no Brasil, já é uma tristeza para a gente. É uma declaração de que nós somos pobres. Nós Mas temos ter 3 já é muito, né? Pois é. Aí o PVC, que é um jornalista competente e antigo, né? Eu sou mais do que ele, mas ele é antigo também. Vai para a coletiva e sempre com estatística. Tu é antiquíssimo. Ele é antigo e tu é Eu antiquíssimo. sou bem velho. É do Mas tempo aí ele do chegou na entrevista e perguntou pela estatística. Sempre que tivemos poucos brasileiros, ou mais estrangeiros que brasileiros, não ganhamos a Copa. A seleção do Filipão tinha bastante gente que jogava no Brasil. Sim. Bastante gente jogava no Brasil. Então, parece que esse estrangeirismo faz mal para o povo. E eu cornetei ontem, quando os primeiros jogadores começaram a aparecer, eu comecei a narrar Felipe Luiz chegar de helicóptero. Eu peguei esse para Cristo, né? Mas aí eu divido contigo essa. Ó, Felipe, Não podia nem estar, né? Pois é, mas aí chega de Por helicóptero. favor. Chegou cedinho lá, foi um dos primeiros a se apresentar, ok. O Miranda chegar de helicóptero. Convenhamos. Tá bem, o grande zagueiro, vai lá, o próprio Alisson, né? E convocaram o Kahneman para a seleção argentina? Não. Não. Agora eu quero ver. Mas não levaram o Lautaro Aqui, ó, Martins também? Tá aí, diz que só dá pau. Não, eu vou dizer uma coisa. O Agora. Everton Diz que faz pênalti a Só dá pau. cada escanteio. Agora- Todos os lances é pênalti. Agora eu vou dizer Fala uma pro coisa. Gil agora, Não tá lesionado. Kahneman não tá lesionado. Não tá jogando. Agora vai cair a máscara. O Jeromel não tá aí. Vocês vão me dar razão. Não, ele
aquele Grenal de 2-0, o Jeromel não estava, foi um horror, né? Mas eu não concordo que ele seja só um fazedor de pênaltis e um rebatedor. Eu acho que ele é um bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Eu acho que ele pratica outro esporte. Eu tenho essa opinião, né? Eu acho que ele pratica outro esporte. Gil. Bom deve ser o Léo Ortiz, o Cuesta, o Moledo. Esses devem ser bons, né? Não estou falando, não estou dizendo que eles são bons, né? Mas o Kahneman, 90. E o Moledo? Eu te falei a respeito do Moledo. Quando anunciaram a contratação do Moledo, o que eu te disse? Eu disse assim, é um jogador que me agrada, faz muito tempo que a gente não vê jogar. Eu gosto muito. Mas recuperando a forma, é o tipo de zagueiro que a mim agrada muito. E eu vou dizer uma coisa, ele vai crescer mais ainda. Ele vai crescer mais ainda. E ele fez muita força para voltar para o Internacional. Muita força. E ele me agrada porque ele joga sério, ele não tem muita firula e ele joga na bola, né? Ele joga na bola. Esse joga futebol. Esse não luta Muay Thai. Mas quem que luta Muay Thai? Quem luta Muay Thai? Mas o Kahneman acabou de ser campeão da América. E aí? Campeão da Recopa, campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil. Quando tu olha um jogador como o Jeromel do lado, jogando o que joga, fica parecendo que qualquer um pode jogar do lado dele. E é quase verdade isso. O Everton Cury seria um grande zagueiro ao lado. Porque assim, é que a comparação... Mas isso acontece dentro do time, às vezes acontece entre a dupla Grenal. Quantas vezes já aconteceu de tu ter jogadores no Grêmio, no Inter, que eram bons, mas do outro lado tu tinha um que era um monstro. E aí tu sempre, mas aquele não joga nada. Não é que não joga nada, era bom. Anchieta e Figueroa. Anchieta e Figueroa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, naquela época, se tivesse acontecido o contrário, se o Figueroa tivesse vindo para o Grêmio e o Anchieta para o Inter, o grande nome do Inter, como zagueiro no Brasil ia ser o Anchieta, porque o time como um todo. O time ajuda muito, né? Opa! Mas ajudava também porque tinha o Figueroa. Porque olha aqui, ó, o que dá estabilidade mas o Anchieta, essa dupla de zaga dá estabilidade. Mas o Anchieta também era um grande jogador. Só que ele não tinha parceria que o Figueroa tinha. O Anchieta também era um grande jogador. Começa a deixar o Figueroa, e tá um cara aqui que é fã do Figueroa, que acha que tinha que ter uma estátua para ele também lá no Beira-Rio, né? Mas deixa o Figueroa com a parceria que o Anchieta tinha naquela época. Tanto é que o Figueroa foi embora em 77 e o campeão gaúcho foi o Grêmio em 77. Com o Anchieta e o Oberdan. Anchieta e Oberdan. Mas foi 77 que o Agomar Martins puxou o pênalti para fora da área, né? Senão não tinha vingado também, né? Senão não tinha saído. Está 41 anos reclamando. Eu acho. Né? Vamos reclamar do pênalti no Pinga, do xixi no potinho que faltou. Aí dá para buscar um monte de coisa, mas né? Eu, desde que me conheço por gente, e lembro 69, quando o Inter recuperou a hegemonia do futebol gaúcho, a choradeira já era muito grande ali. Isso que foi o Zé do Escobar Barbosa que anulou aquele gol do Valdomiro, eu estava lá. Né? Absurdo, né? Contra o Inter, e eles choraram no final do jogo. Choram. O mimimi é antigo. É mais antigo que o Mumu. Tem o mimimi e o mumumu. O Mumu é mais antigo que aquela propaganda do... Então eu andou querendo fazer dossiê de arbitragem recentemente aí. Sim, mas o mimimi no futebol isso aí, só chora quem perde. Só tem azar o ruim. E o departamento de futebol? Quanto acrescenta o novo... Rodrigo diretor Caetano, executivo Rodrigo Caetano. Se deixarem trabalhar, se deixarem agir, acrescenta muito. Mas eles só trabalham onde deixam agir. Sim, mas sabe como é que funciona, né? Tomara que... O Melo já deu uma letra para ele depois do jogo, que ele não vai mandar em tudo, que não sei o quê. Pois é. E o Melo faz o quê lá? Tu já teria trocado? Nossa, figura decorativa. Não tem posição nenhuma. Acho que se coloca... É chato porque eu fui vice-futebol também de um clube, então parece que a gente... Mas eu estou aqui comentando a realidade, eu não devo nada para ele, não tenho nada pessoal contra, nem nada, mas eu acho que é uma pessoa que acrescenta muito pouco ao Internacional. Né? Se posta mal nas entrevistas que dá, acho que não deve ter liderança pelo jeito de se colocar, não deve ter uma liderança grande diante do grupo de jogadores. E eu acho que até para corrigir uma deficiência dele é que está sendo colocado também. Mas com certeza, isso é uma maneira... por ser ano eleitoral. E é uma maneira, eu sei, que da afinidade, da amizade que existe entre ele e o presidente do clube. Então, para que isso não se arranhe,
pelo menos aí uma lisura de atitude que nem sempre Mas acontece. o Colorado estava com o Jorge Macedo antes, né? Então, quer dizer, já Que tinha um também executivo. era da mesma parceria. Mas que também que então já tinha um executivo. Eu acho que os papéis são diferentes, né? Eu acho que ele vai. Eu e do acredito que executivo. Claro, com certeza. Mas é que o Inter está contratando essa Double Pass, que é uma empresa que já trabalhou no Flamengo, que o já conhece o trabalho do Rodrigo Caetano Rodrigo. sabe como é que funciona. E eu acho que o Inter notou que necessita de uma pessoa mais atuante, necessita que as coisas avancem com mais agilidade, que se veja que a postura, a atitude... O interrelacionamento estava faltando também. Opa! E isso é importante. E isso é fundamental, viu, Rec? A gente que viveu lá dentro sabe, isto às vezes é muito mais importante que muita outra coisa. Então, vou dizer mais uma outra situação aí que eu já falei hoje na Grenal e não tem por que não falar aqui. A gente não contrata quem a gente não pode demitir. Eu não aprendi isso muito na minha vida, mas parece ser a lei número 1 das grandes empresas. Eu já vi grandes empresários demitirem o próprio pai, demitirem irmãos, arrumarem problemas em família, mas não terminarem com a empresa. E me dava a ideia no Internacional que havia necessidade de mudanças mais profundas e que o Rodrigo Caetano vai atacar, tanto no profissional quanto nas categorias de base. Até porque conhece muito de categoria de base. E eu não vou falar em A, B ou C, mas processos viciados, com mentalidade antiquada, algumas mentalidades preguiçosas, inertes, e eu quero ficar por aí, porque senão daqui a pouco já voltamos. Não. É verdade. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Estofaria Brasil. Há mais de 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade. Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue 3343-1825 ou mande agora o WhatsApp 99441-4318. 99441-4318. E-mail, você manda, diz, olha, estava assistindo Cadeira Cativa, pedidos@estofariabrasil.com.br. FAC, seu Wilson FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, Televendas, 3466-6133. Fache.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Te cuida, sabe, mas não estou desejando, não, é o pior. Mas daqui a pouco o cara quer tomar... cachaça com formé? Formé não dá. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio, mais de 40 anos de credibilidade. A gente faz umas brincadeiras meio infames, né? Vai. Mas o sapo é de ferro, o sapo é de ferro. Não, ele merece. Que bárbaro! O sapo merece. Que bárbaro! O André Chu tá mandando um abraço aqui. Conhece bem o André Chu, né? Sim, ex-presidente do Aimoré. Exato. Homem da revista esportiva. Já fui colunista do André Chu. Com muito orgulho. Olha aqui, Aimoré e Tupi, tá morta a lebre. Né? Eu acho que sim. 2-0 fora. 2-0 Glória Inter de Santa Maria, 1-1. O jogo foi em Santa Maria. 1-1 em Santa Maria. Eu acho que lá em Vacaria vai ser difícil pro Inter de Santa Maria. O cruzamento é desses, viu, Rec? Tem que cuidar com os fatores extra-campo lá em Santa Maria, em
vacaria. Por quê, hein, Rec? O homem lá, o homem da maçã lá é pesado. É mesmo? É. Pelotas e Esportivo, Pelotas tomou 2-0, mas 2-0 na Montanha dos Vinhedos. em Bento. Isso. Mas não é fácil, hein? A Paulinho Porto vai ter que se virar. Lajadense e Ipiranga. 2-0 Lajadense, primeiro jogo na Arena Alviazul. Ipiranga e Pelotas têm chances. O Inter de Santa Maria também. Agora acho que o Tupi, míseras chances. Para deixar claro... Também não vou motivar o pessoal de Criciúmal aí. O chaveamento da próxima fase. Grupo C, que é o confronto entre Esportivo e Pelotas, enfrenta o vencedor do grupo F, que é o grupo do Inter de Santa Maria com Glória. Então o vencedor, Esportivo está na frente, mas Esportivo ou Pelotas enfrentam quem ganhar entre Inter de Santa Maria e Glória. Eu aposto em Glória e... O Aimoré, que Esportivo. é quem está encaminhado para a próxima fase, o Aimoré pega o vencedor de Lajadense e Ipiranga. Claro, o Aimoré ainda joga com o Tupi, joga em casa. Vai dar Aimoré e Ipiranga de novo, hein? Desses confrontos... Quem ganha na semi vai para a final e está na divisão especial. 2-0? Eu acho que vai dar Aimoré e Lajadense. Eu acho que o Ipiranga tem condições, sim. Conheço o time. O Renan Mubarak está lá. Né? Sim. Conheço o time, acho que inclusive, tá todo mundo achando, porque não tá bem na Série C, mas popou domingo. Popou, botou um time reserva. Que chique, né? O Ipiranga jogou com o time reserva em casa e não empatou. É porque o Ipiranga precisa subir, né? Olha o tamanho do Ipiranga, olha o estádio, o patrimônio O que representa a cota da divisão especial do Gauchão para esses clubes é muito alto, né? Do que escapou o Novo Hamburgo, hein? Do quê? Essa pipinosa aí de ter que passar tudo isso aí para voltar, se tivesse caído. Não, mas C é tudo que não aconteceu. Mas tô dizendo que escapou. O que escapou? Esse jogo... Coitado do Cruzeiro não escapou. Ipiranga e Lajadense é amanhã, 8 horas da noite. 8 da noite. Bom, os demais jogos são no final de semana. Estão nos assistindo em Natal. Que maravilha. Cida Medino, que acompanha o futebol do Rio Grande do Sul, do interior do estado aqui, é uma torcedora do Novo Hamburgo, mandou o recado que está nos assistindo em Natal, Rio Grande do Norte. Grande abraço, Cida. Carlos Gil, tamanho da crueldade de ter que substituir o presidente Romildo. É uma crueldade para quem vai entrar, né? Vai eu ser vou te difícil. dizer, eu, se sou pretenso candidato, desisto. É difícil. Independente do que acontecer daqui para frente. Mas eu acho que tem uma simples, né, uma mudança bastante significativa interna também, né? E está sendo feito alguns trabalhos para a gente assegurar um grau de governança maior, né? E é claro que ter alguém como o presidente Romildo no comando do Grêmio... Tem uma avalista de todo o sistema. Qualquer clube gostaria de ter alguém com um perfil como ele, né? Mas é importante que essas pessoas façam a diferença. Mas é importante que tu tenha uma estrutura minimamente organizada, porque essas pessoas venham para fazer o plus e não para fazer o básico, né? Então, eu acho que nesse ponto nós estamos bastante bem organizados internamente, o que garante um mínimo de continuidade mesmo com a saída do presidente E ele não Romildo, se afasta totalmente, né? Eu acho que ele vai continuar dando um apoio, um suporte. Eu acho que o quadro ainda está bastante em aberto, né? Ele mesmo não fala abertamente disso, o que eu acho é que ele não vai falar disso antes do final do ano, né? E tem outras preocupações. O presidente Romildo é uma pessoa muito focada, né? Então ele tem essa capacidade de... Ele olha o todo, mas ele foca naquilo. Ele consegue deixar as coisas para depois sem deixar de fazer essas coisas depois. Quero ver quem o presidente vai ungir. E eu acho assim, ele dá um indicativo, e eu não conheço, evidentemente, o presidente Romildo, eu apenas o admiro muito por tudo que ele tem feito, e até já comentei aqui, como gestor do município de Osório, foi incrível. E quando falavam no nome dele para o Grêmio, eu como colorado dizia, nossa, se ele fizer a metade do que ele fez em Osório, ele bota o Grêmio nos trilhos, e colocou mesmo. Mas eu acho que ele deu um indicativo de que ele vai ficar por perto, porque ele não quis sequer, não sei os reais motivos, mas ele não quis se candidatar a nenhum cargo. Mas daí teria que largar o Grêmio. Mas aí eu acho que é o compromisso dele, eu tenho convivido bastante com o presidente. Muito mais condições de falar do que eu. Não só porque eu sou gremista, mas enfim, porque eu também auxilio na gestão, tenho convivido bastante com o presidente. É uma pessoa muito aberta, isso é uma coisa que eu me recordo, inclusive, que
no início do mandato dele, ele era criticado por ser muito transparente, inclusive internamente. Hoje ninguém mais fala nisso, felizmente, né? Eu dizia... Líder, né? Mas eu dizia também, inclusive o presidente, né, saudoso presidente Fábio Koff, né, quando ele se preocupava com aquelas coisas de problema aqui, problema ali, e eu sempre dizia para ele, presidente, o melhor desinfetante é a luz do sol. Né? Essa coisa de economia interna justificava quando os clubes lá nos anos 60, 70 era diferente, as possibilidades de usar mesmo de acesso à comunicação eram muito mais difíceis. Hoje é fácil, o clube chama uma coletiva, uma coisa, transmite em tempo real, na live no Facebook, no Twitter, no Instagram, no próprio site, na TV do clube. Então tem uma forma enorme de resolver esses problemas de comunicação de forma muito mais fácil. Mas pelo que eu tenho convivido com o presidente, ele não me disse nada, nem de um lado nem de outro, mas pelo que eu conheço do perfil dele, a minha opinião, é opinião, não é informação, a minha opinião é que ele não largaria no meio, é isso que eu acho. Ele vai cumprir o mandato. E, obviamente, uma pessoa como ele, né, que alcançou o prestígio, a gente ouve, inclusive, de colorados, né, falando que ele, hoje, se ele tiver interesse, ele se candidata e se elege em qualquer cargo público no Estado. Isso é um alerta só para ver se... Isso é um alerta de... Zero para correr, ele tá falando bem, eu acho que é isso, ele conhece bem a situação, né? Naquela polêmica do Kahneman, o Daniel Silva tá te dando um pau aqui, tá dizendo que o time do Grêmio era um time, ele usou um termo aqui, mas eu não vou usar, mas ele disse que o Kahneman entrou e mudou o Grêmio, que é outro time agora com o atacante, com o zagueiro É o argentino. direito das pessoas terem de opinar. Ó, Né? uma brincadeira aqui que até não condiz muito, que o Inter entrou na zona no domingo de manhã, mas os gremistas fizeram aqui. O Inter fez o sonho de todo solteiro, foi pra zona na sexta e voltou na segunda. Exato. Né? Amanhã tem mais, Mas a tem 1 da tarde. casado que tá...